Você quer saber um segredo que 90% dos tarólogos não te contam? É que não é o deck que faz diferença, ou seja, não é o baralho em si que faz diferença, é a energia. Então não adianta, tem gente que fala, né? É a energia de quem lê, no caso. Tem gente que fica falando, não, porque decora, estuda, né, vê vários livros e acaba repetindo padrões, que é o quê? Ficar decorando carta, e fazendo de uma forma muito quadrada. E o tarô, ele não foi criado, né, para ser assim, lido de uma forma muito quadradinha, né? É claro que cada uma das cartas tem o seu significado, tem algo mais forte em cada uma das cartas. Só que para você se conectar com a energia das cartas, tem que entender a profundidade da situação, tem que se conectar de forma mais profunda e além daquilo que é o óbvio, entende? Então, assim, quando você tenta decorar o significado, por exemplo, você acaba focando muito em algo pequeno da carta, né? Que é uma palavrinha, duas palavrinhas-chave, que normalmente você vê por aí, né? E aí você acaba repetindo padrões, que é justamente você fazer o quê? Você acaba bloqueando o fluxo da sua intuição. Porque muitas vezes você está fazendo lá a leitura e a sua intuição está te mostrando uma coisa. E se você não ouvir a sua intuição, você pode acabar fazendo uma leitura completamente diferente daquilo que seria o certo para aquele momento. Independente se é algo para você ou para outra pessoa, né? Quando você está fazendo uma leitura, é importante você ver todo o contexto daquela situação. E se você não ouvir a sua intuição, você pode acabar até falando coisas que não devem, né? Então, assim, o tarô, ele responde à vibração. Então, a pessoa, quando ela está fazendo uma leitura, ela precisa estar com a energia bem... não precisa estar muito elevada, perdão, precisa estar neutra. Deixa eu só tomar uma aguinha. Ao contrário também do que muitos vão falar, por que, que eu sou a favor da energia neutra? Porque quando você é com energia neutra, você não cria nem muita expectativa para aquela resposta e nem fica muito negativo, entende? Porque isso, de certa forma, acaba atrapalhando a leitura, seja para positivo, seja para negativo. Então, o que, que eu faço normalmente? Acendo uma vela, posso acender um incenso, né? Você vai descobrindo conforme você for fazendo tiragem, principalmente se você está começando, né? Então, respirar profundamente é importantíssimo. Eu peço também conexão com os meus guias, né? Para eles me darem a melhor orientação possível naquele momento. Peço permissão para entrar em contato com a energia da pessoa, com os guias, né? Que acompanham a pessoa, para a gente poder falar na mesma sintonia. Então, cada um vai descobrindo a melhor forma de elevar sua vibração, de deixar a sua energia neutra para você não se contaminar ou não absorver também demais a energia do seu consulente. Então, isso é extremamente importante. Então, e aí quando você se entrega para a leitura, você consegue sentir mais e vai vindo mais coisas, né? Então, isso que realmente fez toda a diferença quando eu comecei a fazer leituras, né? Então, eu peguei até como exemplo aqui a carta da Torre. Muita gente pensa em tragédia, coisas muito pesadas, mas às vezes ela está mostrando uma libertação de uma situação. Às vezes é uma ruptura que precisa acontecer para que algo novo possa surgir. E normalmente quando cai a carta da Torre é porque a base já está desestruturada. Então, em algum momento iria ocorrer essa ruptura. Então, seja de relacionamento, seja de trabalho, alguma outra questão da vida da pessoa, né, já não estava boa a base. Então, a torre ela é extremamente importante para a gente pensar em novas estruturas, para a gente pensar em se libertar, de repente, de uma situação. Então, quando a gente lê de forma mais profunda, a gente não precisa falar de tragédia, por exemplo, que aí o consulente ele vai ficar assustado com a leitura, entende? Por isso que é importante você ver com profundidade qual que é o momento da pessoa, o que, que a pessoa está passando, né? É claro que você tem que trazer verdade para a leitura, óbvio,
Mas é importante você sempre ter uma noção completa da situação para você saber o que falar também. Isso é extremamente importante ter essa postura diante da leitura, né? Então, o tarô ele fala na frequência que você vibra. Se você, por exemplo, está numa frequência baixa para fazer a leitura, por exemplo, você pode falar alguma besteira para a pessoa, que aquela pessoa vai ficar pensando naquilo, pode gerar ansiedade, pode gerar medo de forma desnecessária. Então, por isso que eu sempre digo, o tarólogo, ele tem que estar sempre cuidando da própria energia, seja antes, seja durante e depois da leitura. Então, é muito importante que você se prepare para fazer as leituras, né? Eu só comecei a acertar de verdade, né, nas leituras quando eu entendi isso, que eu precisava cuidar da minha energia, né? E também parar de tentar impressionar. Tem muito tarólogo que faz isso. É normal isso no começo, tá? Mas eu sempre recomendo a não fazer isso, porque é aquela coisa de você impressionar, você acaba falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Por isso que eu falei, a energia tem que estar neutra, não pode nem estar muito positivo, porque aí você se empolga, acaba falando coisa que não tem necessidade, e nem muito baixa, então tem que estar neutra. Então, assim, você está fazendo uma leitura, fica com a energia neutra, começa a ouvir a sua intuição, traga a verdade para a pessoa, né? Não fica tentando impressionar, porque às vezes você fica falando uma coisa muito positiva e às vezes pode não acontecer aquilo que a pessoa está esperando. Aí isso gera ansiedade. Então, antes de ler, sempre limpa a sua energia, pode ir no simples, né? Não precisa fazer tudo o que eu faço, mas você pode trazer uma respiração profunda, acender, de repente, uma vela, se você intuir, se não, pelo menos uma meditação, neutralizar seus pensamentos, né? Trazer uma intenção clara para aquela leitura, para ajudar aquela pessoa. Então, é sempre importante que isso muda também, tá? Muda tudo na hora que você for fazer a leitura. Então, no meu curso Tarô Intuitivo Revelado, eu ensino você a se conectar com as cartas de forma mais profunda e verdadeira. Você não precisa de nenhum pré-requisito, como ter um desenvolvimento mediúnico, uma mediunidade aflorada, nada disso, gente. Se você ouvir isso em algum lugar, é besteira, né? A única coisa que você precisa é estar aberta ou aberto para fazer a leitura, né? Para aprender, né? E aí eu ensino, meu curso é um curso gravado, tá? Eu ensino do zero até o avançado, ensino métodos de tiragens, trago vários exercícios práticos para você fazer, e o detalhe importantíssimo, eu ensino você a utilizar a sua intuição para você se conectar com as cartas, né? Que é isso que faz toda a diferença, tá? E aí, para você se inscrever no meu curso, deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar em contato com a minha equipe. Lá, a minha equipe ela vai explicar todos os detalhes a respeito do curso e um ponto principal aqui. Você entrando em contato ainda hoje, você vai ganhar um cupom de desconto de Halloween. É isso mesmo. Corre lá, clica aqui no link da descrição desse vídeo, peça já o seu cupom de desconto, tá legal? Gratidão e namastê!